Eita, pode começar. Pelo livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Item 85. E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Graças a Deus. Dona Clélia, Agora vai sim. ler a mensagem. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. A mensagem da irmã Sheila, dia 9, antes de agir. Há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece e vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma destas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Graças a Deus e Jesus, a Francisco de Paula. Muitas lições para todos nós, não é? Então vamos iniciar a nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, pela tua bênção em nos ofertar 2 casas de Francisco de Paula. Uma física, aliás, 3. Uma física, uma virtual e uma espiritual. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para estudar o vosso Evangelho. Me desculpe, porque
há mais de 2000 anos, conhecemos o vosso Evangelho e ainda não podemos dizer que o conhecemos profundamente e nem o aplicamos. Por isso, viemos aqui para mais uma vez te pedir que nos auxilie a entender, colocar esse pensamento de paz e de amor em nossos corações, mas principalmente em nossos espíritos. Para isso, precisamos do auxílio dos teus mensageiros de luz e de paz na noite de hoje, a fim de nos consolar, orientar e esclarecer. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos agora à leitura do Evangelho. Cláudia, por favor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque nem todos os homens são igualmente ricos. Não o são por uma razão simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um uma parcela mínima e insuficiente, e, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. E, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas, impelem, e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Meu amigo Marcelo, agora é com você. Obrigado. Como eu sei que você mora longe, né? Você pode ir até 9:15, tá bom? Ah, ótimo, tá bom. Porque chegar depois, mais cedo em casa. para não chegar muito tarde em casa, né? Exato. Tá ótimo. Muito obrigado, Adilson. Boa noite, minha gente. Deus te abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou um pouco preocupado com o meu microfone. Todo mundo está ouvindo bem? Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Quando eu conversei com a dona Clélia a respeito desse estudo dessa noite, eu disse a ela que eu gostaria de falar sobre a fé. A fé, assim, normalmente a gente circunscreve um pouco mais o tema, né? O assunto. Normalmente a gente fala sobre um capítulo do Evangelho, alguma coisa assim. Mas eu disse que gostaria de falar um pouco sobre a fé. Parece bastante ambicioso, né? Querer, assim, num encontro de meia hora, falar sobre a fé, e eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse tema nesse nosso encontro dessa noite. Seria absolutamente impossível. Isso seria uma coisa irreal. Mas me parece que essa questão, esse tema, a fé, é algo que, a cada dia que se passa, se torna, vamos dizer assim, mais importante ou mais figura na nossa vida, né? A gente talvez esteja vivendo um momento onde a fé seja algo muito importante
para a gente compreender esses dias que se passam. Eu não falo só dos dias de pandemia, mas eu falo também dos dias de uma certa convulsão no planeta. A gente vive tempos de muita mudança, né? É engraçado, a minha mãe desencarnou em 2001. E muitos anos antes dela desencarnar, uma vez a gente estava conversando e ela me disse assim: meu filho, depois da Segunda Guerra, o mundo mudou completamente. Antes era tudo de um jeito, depois o mundo mudou muito, tecnologia, modo de viver e tal, enfim, e continua mudando, e o nosso mundo tem mudado cada vez mais aceleradamente. E são muitos os desafios com os quais a gente precisa lidar. E é importante que, nesse contexto de mudança, a gente tenha algo que sirva de âncora para a gente, né? Que sirva de linha condutora para a gente. A fé me parece ser uma boa linha condutora. Eu escolhi também esse assunto porque, enfim, eu queria começar com um pequeno depoimento pessoal. Assim. Os meus pais eram duas pessoas religiosas, eles eram espíritas, mas não se torna espírita por descendência genética, né? A gente escolhe ser espírita, né? Mas, enfim, eles dois eram espíritas. A minha avó paterna era espírita. E eu, quando era criança, eu me lembro muito bem, eu devia ter uns 3 anos. Faz muito tempo. Foi no milênio passado, para vocês terem uma ideia. A minha mãe me levava, eu sou de Niterói, minha mãe me levava num centro espírita que ainda existe, vai fazer 100 anos esse centro agora em dezembro, ainda existe em Icaraí, para receber o passe. E eu me lembro claramente de eu sentadinho lá do lado dela, esperando a nossa vez de ir para o passe. Era sempre de manhã, porque eu me lembro da claridade assim do dia. Enfim. E eu cresci, como a minha mãe e meu pai eram espíritas e meus tios paternos também eram espíritas e tal, eu cresci ouvindo falar num nome. Eu ouvia muito esse nome, Allan Kardec. Eu ouvia muito esse nome, ouvia bastante mesmo. E eu achava, ninguém falava dele comigo. As pessoas às vezes conversavam e falavam esse nome. Ninguém falava para mim. Mas eu guardava esse nome porque eu achava esse nome muito interessante. A sonoridade desse nome, enfim, chamava a minha atenção. Veja só, eu ouvia vários nomes, né? Armando, Maria, Fernando, não sei o que lá, mas Allan Kardec era um nome que ficava. Mas é engraçado que eu cresci ouvindo esse nome na minha infância, mas ninguém me falou de Allan Kardec para mim. E hoje, me preparando para esse estudo, me ocorreu e como é importante a evangelização infantil, como é importante a gente falar para as nossas crianças de Jesus. E se a gente for espírita, por que não falar de Allan Kardec? Como é importante. Quer dizer, eu vou fazer 64 anos daqui a pouquinho, então há 60 anos atrás, de repente, alguém poderia ter conversado sobre ele comigo. Isso teria me poupado muitos dissabores, eu garanto a vocês. E teria facilitado muitas coisas na minha caminhada. Mas isso aqui não é uma queixa, é só uma constatação. Não há tempo perdido, porque nós temos o tempo que nós precisamos, né? Aí, no final da minha infância, no finalzinho da minha infância, lá com uns 10, 11 anos, mais ou menos, eu fui estudar numa escola. Eu mudei de cidade e fui estudar numa escola da Igreja Luterana. E lá eu ouvia os pastores falando em fé. Eles falavam em fé. Falavam muito em fé, conversavam com os alunos,
enfim, eles eram muito legais mesmo, assim. Eles não impunham a crença deles, eles não forçavam a gente a ir nos cultos deles, de maneira nenhuma, mas eles sempre falavam na questão da fé. Eles tinham essa preocupação de falar sobre isso. E aí, essa palavrinha aí, fé, que para mim ainda era uma palavra, mas não era um conceito, né? Ainda era uma palavra, mas eu suspeitava que tinha alguma coisa muito grande por trás dessa palavrinha de 2 letras. Essa palavrinha ficou fazendo parte do meu dia, vamos dizer assim, do meu cotidiano, da minha vida. Mais tarde eu fui estudar numa escola da ordem jesuíta. Eu saí dos protestantes para os católicos, assim, fui estudar numa escola mantida por padres jesuítas. E, enfim, se falava de muita coisa e se falava de fé. E se falava muito de fé. E, assim, essa coisa sempre me deixando com a pulga atrás da orelha. É muito interessante, porque, para mim, eu continuava suspeitando que havia alguma coisa muito grande por trás disso. Uma coisa da qual eu não conseguia me aproximar direito, nem cognitiva, nem afetivamente. Mas era uma coisa, era uma pedrinha no meu sapato, vamos dizer assim, era aquela coisinha que estava lá. Numa ocasião, já no final da adolescência, eu já era um jovem adulto, eu fui, por alguma razão que eu realmente não lembro qual, visitar um centro de Umbanda. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava lá meio que perdido naquela, assim, olhando, eu fui acompanhado com uma pessoa, olhando aquela, assim, naquilo lá, naquele ritual, né, no culto, e um espírito, que eles chamam de entidade, né, pediu para falar comigo, mandou me chamar. Lá fui eu falar com esse espírito. Ele me falou várias coisas e eu não lembro de quase nada do que ele me falou. Mas eu lembro de uma coisa que ele falou no finalzinho. Ele falou assim: você precisa ter mais fé. Ora bolas. Os luteranos falavam em fé, os católicos falavam em fé, a Umbanda me falando em fé. E essa coisa, assim, para vocês terem ideia de que isso foi ficando na minha cabeça e não desgrudava dessa coisa. O caso é que eu não entendia muito bem aquilo e, assim, eu fui me dando conta de que essa questão da fé, ela é, vamos dizer assim, pano de fundo em toda a nossa doutrina. Eu vou ousar dizer aqui que tudo o que a gente estuda serve para reforçar essa ideia, esse conceito ou esse sentimento de fé. Como é que seria o nosso entendimento na vida, esse fio condutor do qual eu falei ainda há pouco, se a gente não conhecesse a reencarnação? Se a gente não conhecesse, se a gente não soubesse que nós somos espíritos imortais, se nós não conhecêssemos, se nós não compreendêssemos o conceito de causa e efeito e de que nós somos autores do nosso destino e nós somos autores do nosso crescimento moral e espiritual. Como é que seria a vida para a gente? Para mim, para Marcelo, seria muito ruim. Seria muito ruim. Porque eu digo para vocês que foi a doutrina espírita que finalmente me fez entender ou chegar à minha compreensão do que é a fé. E, assim,
Eu vou falar disso daqui a pouco, dessa compreensão. Mas, enfim, chega da minha historinha e vamos lá, vamos pensar, vamos ver o que os espíritos nos dizem sobre isso. O que Allan Kardec nos diz sobre isso? Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Né? Então, no item 1, que eu vou ler para vocês, se vocês me derem licença, tem assim. Bom, Jesus tinha acabado de... Tinha um rapaz lá que os discípulos de Jesus não tinham conseguido curar, vamos dizer assim, né? Ele era lunático e muitas horas caía no fogo e muitas horas caía na água. E esse rapaz foi apresentado a Jesus, que conversou lá com o espírito, e o espírito então se afastou e o jovem ficou curado, né? Certamente se tratava de um caso de obsessão, e Jesus dialogou com aquele espírito, o esclareceu, e ele, enfim, pôde finalmente também prosseguir no seu caminho, né? Mas aí os discípulos falam para Jesus assim: mestre, a gente tentou de tudo, mas a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. E Jesus fala assim, que foi por causa da pouca fé deles. E Jesus diz assim, e eu vou ler na tradução do Novo Testamento, feita pelo Haroldo Dutra. Não sei se vocês estão vendo, não, vocês não estão vendo. Eu vou ler aqui. Vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Em outro lugar, em Mateus ainda, ele fala da parábola do grão de mostarda. E aí, Jesus diz assim, Mateus diz assim, como assemelhamos o reino de Deus, ou em que parábola o colocamos? Como um grão de mostarda, que quando semeado sobre a terra, é a menor de todas as sementes. Quando semeada, e sobe e se torna a maior de todas as hortaliças. Produz ramos grandes, de modo a poderem as aves do céu aninhar-se sob a sua sombra. Então, bom. Aí, assim, Jesus fala da fé como um grão de mostarda, quer dizer, a fé que a gente pode plantar em si próprio e ajudar ela a crescer, de forma que ela produza a maior hortaliça da terra, né? Então, cada um de nós pode se transformar numa grande árvore, vamos dizer assim, de fé, de obras, e as aves do céu podem até vir se aninhar, né? Sobre as folhas, sobre essas folhas. Kardec nos diz assim no item 6. Ele nos fala que a fé pode ser cega ou raciocinada, e que a fé cega nada examina. Ela aceita o falso sem controle nenhum, assim como o verdadeiro. Bom, e isso é uma questão que a gente deve levar muito a sério, né? É importante que a gente raciocine, que a gente reflita sobre o que nós vamos aceitar como verdadeiro, né? O que nós vamos incorporar em nossa experiência, em nossa vida, como verdadeiro. O bom da nossa doutrina é que ela não é dogmática. Então, tudo que a gente estuda, uma vez refletido, uma vez considerado, passa a fazer sentido. Passa a trazer para a gente a possibilidade de ter realmente uma fé raciocinada. Eu estou pensando aqui, na hora que a gente estava começando, a gente estava falando assim, que bom que a gente tem o Zoom, né? Que a gente pode se ver, né?
E eu fiquei aqui pensando, gente, caramba, há 100 anos atrás, talvez, há 100 anos atrás, os que não estavam encarnados, quer dizer, quem estava encarnado devia estar quase desencarnando, né? Mas devia ter muita gente que não estava encarnada. Mas, enfim, muita gente aqui estava encarnada. Muita gente aqui estava encarnada. E muita gente aqui estava absolutamente isolada, sem nenhuma possibilidade de ter esse encontro. Então, é bom mesmo a gente acreditar na ciência, né? É bom mesmo a gente confiar na ciência, porque se nós estamos aqui vivendo esse momento hoje, é por causa da ciência, né? É por causa da ciência. É porque alguém parou e perguntou assim, ué, mas será que não pode ser de outro jeito? Será que não pode ser melhor? Será que não pode ser diferente? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho pensado muito que a fé é a confiança que a gente sente, quando a gente faz as coisas completamente de acordo com as leis de Deus. Vejam só, é impossível acontecer algo que não esteja previsto nas leis de Deus. É impossível. E o nosso sofrimento é porque nós, espíritos atrasados, ainda insistimos, muitas vezes, em querer, em desejar, em querer agir de um modo que não está coerente com a lei de Deus. A consequência é o sofrimento, mas o sofrimento porque a gente não entende que não é possível ser feliz fora das leis de Deus. Se eu conseguir compreender as leis de Deus, e esse é o grande trabalho, né? Os espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, conseguirá ver o homem a Deus? Aí os espíritos respondem, ele o verá e o compreenderá, né? Um dia nós vamos compreender Deus. Então, assim, quanto melhor a gente compreender Deus, e eu entendo que compreender Deus é compreender as suas leis, né? Quanto melhor a gente compreender Deus, melhor será a nossa ação. E quanto melhor for a nossa ação, mais confiança a gente vai ter, ou então, de outra maneira, mais fé a gente vai ter de que as nossas ações chegarão a bom termo, chegarão a um bom final. Quando Jesus diz lá para os apóstolos, né? Vocês não conseguiram porque vocês têm pouca fé, é porque vocês não conseguiram, porque vocês não compreendem ainda, ou não compreenderam ainda, tudo o que está reservado nas leis divinas. No item 7 desse capítulo, a vontade que eu tive era de ler o item 7 todo, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou pedir para vocês lerem depois, a gente lê depois, tá bom? A gente pega lá o capítulo e lê depois. Mas aí eu fui muito ousado, vamos dizer assim, muito atrevido, e peguei uns trechinhos desse item 7. É perigoso fazer isso, porque você corre o risco de tirar coisas e tirar do contexto. E é difícil a gente escolher trechos de um texto do Kardec. Caramba, Kardec, ele escreve tão bem e tão ordenadamente, tão racionalmente, que qualquer coisa que a gente mexa no texto dele, a gente pode fazer uma grande bobagem. Então, por favor, vamos ler o item 7 depois, tá bom? Mas eu vou ler uns trechinhos aqui desse item 7. É Kardec falando. Não há dúvida de que a fé não pode ser prescrita. Isso eu tenho certeza. Porque o que eu mais vivi foi prescrição de fé. Tem a fé, tem a fé, tem a fé aqui, tem a fé ali, tem a fé, tem a fé, tem a fé. Não adianta nada a gente chegar para um irmão nosso e falar, tem a fé. Não adianta. Pelo menos comigo não adiantou. Não sei se vai adiantar. Pode ser que para alguém adiante.
Ou, que é ainda mais justo, a fé não pode ser imposta. É verdade mesmo. A fé não se prescreve, mas se adquire. Isso é muito verdadeiro também. A fé se adquire. E a fé raciocinada é muito trabalhosa. É um trabalho árduo, não só cognitivo, mas emocional também. Porque a gente precisa, quando a gente começa a meditar sobre os ensinamentos de Jesus, a gente se vê diante de muitas faltas, de muitas falhas nossas, de muitos problemas, muitas deficiências nossas. O X da questão, vamos dizer assim, é a gente não transformar essa tomada de consciência em uma autoflagelação. Pelo contrário, é a gente compreender que essa tomada de consciência é o primeiro passo em direção à nossa correção, à nossa melhoria. Mas vamos lá. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas é que devem procurá-la. É verdade. Porque cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu ritmo e o seu caminho. Por que, pois, se recusam a ver? Né? Por que algumas pessoas se recusam a ter a fé, a crença? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. E, na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior. Eu tenho uma suspeita de onde eu me enquadro, mas eu não vou contar para vocês. Assim, de se reconhecer um poder superior, porque teria que inclinar-se diante dele. Porque aí é uma coisa, né? É o orgulho, né? É o orgulho que todos nós temos. E é uma verdade, assim, quanto mais ignorantes nós somos, mais orgulhosos nós somos. É uma coisa impressionante, mais endurecidos. É muito difícil a gente ir desbastando essa casca, né? É complicado mesmo, é muito difícil. É uma pedrinha que tem que ir rolando pelo rio, né? Rola para lá, a correnteza do rio vai fazendo a pedrinha ir rolando, até que ela vai ficando arredondadinha, arredondadinha. É um processo mesmo. Continua Kardec. Para outras pessoas, ao contrário, é com dificuldade que são assimiladas, sinal também de uma natureza em atraso. Né? É com dificuldade que algumas pessoas vão assimilando esses ensinamentos e tal. As primeiras pessoas já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. É verdade, é verdade. A gente conhece pessoas assim. Eu conheci pessoas assim, que tinham um sentimento muito profundo de confiança de que as coisas estavam caminhando, mesmo quando nada parecia caminhar. Era impressionante. São essas pessoas que a gente, soterrado no nosso orgulho, muitas vezes acha que são meio malucas, ou são meio... Mas não são, não. É a nossa cegueira do orgulho mesmo. A sua educação, a dessas pessoas, já foi realizada. Elas já se educaram nesse aspecto. As segundas, nós que ainda batalhamos atrás de uma fé, ainda tem tudo para aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. Então, a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque tem a certeza,
e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, a fé raciocinada, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse, então, é um processo ao qual todos têm que se submeter. É uma lei de Deus. É uma lei de Deus, né? É o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa afetividade, e é a busca que cada um tem que empreender por esse caminho. Cada um tem que procurar compreender as leis de Deus. Assim, a história nos dá vários exemplos de fé, né? De fé exercitada, vivida. Eu vou lembrar um caso aqui que está contado no livro Ave Cristo, de Emmanuel. Eu não vou contar o caso todo, mas eu sei que é um livro maravilhoso, né? E aí vamos anotar para reler ou para ler, porque é um livro muito, muito, muito bonito. Tem muita coisa ali. Um dos personagens dessa história se chama Corvino. Quem já leu o livro deve se lembrar do irmão Corvino, ou do Corvino. Eu não vou contar a história dele aqui. Mas eu vou contar que tem um momento que ele está numa situação muito difícil, na qual ele viveu muitas situações difíceis, mas nessa, assim, ele estava sendo forçado por pessoas muito poderosas a abjurar, ou seja, a renegar a sua fé cristã, né? É interessante como é que uma fé sólida ela é posta em prova, né? E uma fé sólida incomoda, porque não porque a fé em si incomode, mas é porque a fé sólida se transforma numa mudança de comportamento. E isso incomoda. Muitas vezes incomoda. Mas vamos lá. Aí, era uma situação muito difícil, a vida dele estava em risco, né? E uma pessoa, uma autoridade lá, vai lá e fala para ele: renegue a sua fé, renegue o Cristo, não sei o que lá e tal. E ele responde com duas palavras. Ele fala assim: não posso. Vejam, ele só disse isso. Ele falou: não posso. Quando eu li isso, assim, parecia que eu estava tomando uma pancada na cabeça, porque eu falei assim: vamos lá, vamos partir do mais simples para o mais complexo, né? Não posso por quê? Por que ele não podia? Tudo ali em volta dele facilitava ele a dizer que sim, renego, vou manter minha vida, renego, não sei o que lá, né? Ele podia muito bem dizer isso, né? Mas esse não posso dele reflete uma fé profunda e uma compreensão profunda do que se tratava realmente. Esse não posso não posso trair a mim mesmo. Negar o Cristo nesse momento é trair a mim mesmo. É trair aquilo que eu compreendi, aquilo que eu trouxe para dentro de mim, né? Então, assim, vejam que exemplo fantástico de fé, né? Esse homem, ele compreendeu a mensagem do Cristo e compreendeu, assim, no sentido etimológico da palavra, né? Não sei, ele trouxe para dentro dele, ele incorporou isso. Então, quando ele diz não posso, eu não posso me trair. Eu não posso ir contra o que eu sinto ou o que eu sou. É muito impressionante. Eu nunca mais esqueci do irmão Corvino e desse não posso dele, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. E eu imagino o efeito que esse não posso deve ter provocado em muitas almas ali à volta, né? E muita gente ali à volta. Isso deve ter sido muito... Se lendo o livro já foi impressionante, viver essa cena deve ter sido uma coisa assim, realmente impressionante mesmo. Vamos lá.
Tem um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, do Cair Bar Schutel, um livro muito bom. E ele diz lá assim: a fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. E o Espiritismo, com os seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé. E é a verdade. Falo por mim. Agora eu vou imitar Jesus. Eu falo do que eu sei. Porque, assim, foi o Espiritismo que me ensinou, que me ajudou a entender o que é a fé. E não digo a vocês que eu tenho fé com F maiúsculo, porque eu ainda estou no processo. Não é um processo fácil, mas foi o Espiritismo que me fez compreender isso. Só um momentinho. Tá. Então, assim, eu estou vendo aqui que a gente está chegando no finalzinho do meu tempo. Eu fico pensando aqui, né? Quando Jesus fala assim, para a gente não se inquietar, porque a gente deve olhar as aves do céu, né? Olhar o lírio do campo, e que se Deus veste o lírio do campo, veste a erva que hoje está ali e amanhã vai ser lançada no fogo, como nem Salomão se vestiu, o que ele não vai fazer por nós? Olha só, né? Quando os Espíritos nos mandam uma mensagem falando sobre o homem no mundo, ou o bom cristão, o bom espírita, né? Quando Jesus fala assim, para a gente não temer, porque Ele está preparando um lugar melhor para nós, né? Quando Ele nos convida a trabalhar, porque Ele diz assim, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aí eu paro e penso, e o que eu estou fazendo aqui? Né? Se o nosso modelo e guia vem falar isso para a gente, o que ele está querendo dizer? Qual é o que está nas entrelinhas disso, né? Não é muito difícil da gente entender, né? Assim, Jesus passou o tempo todo, e ele tem passado esse tempo todo, nos trazendo a confiança no que ele veio ensinar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quer dizer, não é uma coisa vaidosa. Ele não está sendo vaidoso quando ele diz isso. Ele está dizendo o quê? Ninguém vai entender Deus se não pensar bastante no que eu estou aqui dizendo para vocês. Pensem no que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo é a verdade. Porque meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E porque antes que você fosse, eu sou. Tem um trecho que ele fala isso, né? Antes que tu fosses, eu sou. Assim, ele vinde a mim, vós que estáis cansados. Olha, ele fala isso. Vamos lá, podem vir a mim. Então, assim, a nossa fé deve ser uma fé raciocinada, deve ser uma fé estudada, compreendida. O nosso trabalho é trazer isso, incorporar isso para dentro de nós, para que em algum momento da nossa vida, em alguma encarnação, em algum momento, a gente vai ser chamado a dizer não posso, que nem o irmão Corvino disse. E aí a gente vai dizer isso com a paz que ele disse, com a serenidade que ele disse, porque a gente vai ter a fé resultante da compreensão das leis de Deus. Assim, eu espero que esse estudo dessa noite tenha ajudado para a gente se lembrar de que nós temos uma riqueza enorme ao nosso dispor. A exigência de trabalho é séria, o trabalho é sério,
como dizia o Mileco, não tem desemprego com Jesus, com Deus, não tem desemprego, e o salário sempre chega em dia. Mileco falava isso. E eu ainda digo, e não tem aposentadoria. E também não tem férias. Mas esse trabalho é muito bom. Assim, vamos agradecer a Jesus por essas oportunidades que ele nos dando. A pessoa mais magnânima que já passou por esse planeta. A pessoa mais generosa que já passou por aqui. Vamos agradecer a ele e vamos pedir aos nossos guias, aos nossos anjos guardiães, aos mentores da nossa casa, Francisco de Paula, que nos estimulem, que nos orientem, e vamos agradecer porque eles sempre estão do lado da gente, sempre dispostos a nos orientar, a nos dar força para que a gente compreenda as leis do nosso Pai. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer rever muitos rostos aqui. Foi um prazer mesmo. Alguns eu vejo toda semana, alguns eu não vejo há muito tempo. Mas foi um prazer rever vocês todos. Muito obrigado, graças a Deus. O prazer foi nosso, meu amigo. Obrigado pelo seu estudo. E o pessoal vai ter aí 3 dias, né, para pensar bastante no assunto. Muita paz. Vamos agora à nossa irradiação. Todos estão me ouvindo? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus amigo, te pedimos que a tua paz, o teu amor, seja levada a toda a humanidade, trazendo o conforto, a consolação, o esclarecimento, forças para vencer as dificuldades do momento, e todos aqueles que estiverem em dor e sofrimento sejam parados pelos vossos mensageiros, que haja muita paz em todo o planeta, Senhor. Mais esperança, mais compreensão uns dos outros. Que os governantes trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar dos seus povos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos à nossa irmã Luzia para fazer a prece de agradecimento, e o nosso horário já está encerrando. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, de infinito amor e bondade, mais uma vez, humildemente agradecendo a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de tantas bênçãos e amparo dos benfeitores espirituais. E ainda agradecemos a essa doutrina bendita, que nos traz tantos ensinamentos, que nos faz desenvolver a fé raciocinada, que também foi explanada pelo nosso irmão no estudo da noite de hoje. E que tenhamos a certeza que, ao estudar as leis, internalizá-las e com o amparo da espiritualidade amiga, estejamos indo ao encontro do Pai. E que, ao final, possamos dizer, como Paulo de Tarso: eu não tenho mais fé, eu sei, eu acredito no Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, a nossa reunião está encerrada. Agora eu peço um minutinho para vocês não desligarem, que a nossa amiga Márcia vai ler o boletim da casa. Boa noite a todos. Nós estamos na campanha para o Dia das Crianças, então colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação, disponíveis no nosso site, e envie a foto do comprovante para o telefone 997866525 por WhatsApp. O Lar de Francisco está aceitando doação de fraldas de tamanho G, EG e XG da Big Frau, e eles estão com estoque muito baixo, tá? Roupa íntima
masculina e feminina, tamanho G e EG, luvas de látex, tamanhos M e G, especialmente as de tamanho M, esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuí. A nossa congregação continua trabalhando, está aberta, e nós temos as seguintes atividades: as sessões públicas virtuais, terças-feiras às 20 horas pelo Google Meet, às quartas às 10 da manhã e às 8 da noite pelo Zoom, sexta-feira às 15 horas é pelo WhatsApp e às 8 da noite pelo Zoom também, e aos domingos às 15h30 pelo YouTube. O link para as reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp. No site da congregação, o que nós encontramos? Prece pela humanidade, diariamente às 21h30 em sua residência, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando lá no menu Pandemia, Irradiação e Prece à Distância, e clique no link para acessar o formulário e incluir os nomes. Prece pelos desencarnados está no mesmo local que a Prece pela Humanidade. Também tem um link para a gente incluir o nome do nosso ente querido. Todas as segundas-feiras, às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido nesse formulário. Estudos virtuais, lá no site da congregação, que é o www.cefp.org.br. Lá na aba de divulgação CEFP no YouTube, nós temos as terças-feiras estudando o Evangelho, as quartas-feiras é a evangelização infanto-juvenil, às quintas-feiras conhecendo a Revista Espírita e aos sábados as páginas de luz, que são dicas de leitura muito boas. Estudos doutrinários, inscreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, o telefone, o WhatsApp e o curso desejado. A relação dos cursos realizados, de maneira virtual se encontra no jornal A Caridade, que está disponível em versão digital todos os meses, lá no site, na aba Divulgação, o jornal A Caridade. Uma boa noite, obrigada. Pessoal, boa noite para todos. Obrigado pela paciência que tiveram comigo. Boa noite.